Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso curso de Gnoses, curso de autoconhecimento, curso de primeira câmara dos estudos gnósticos. Nós estamos aqui na lição número 9 da Câmara Básica, como você pode ver na nossa lâmina, dando sequência aos estudos que nós já começamos há algum tempo. É uma alegria para nós, mais uma vez, recebê-lo e esperamos que você esteja conseguindo estudar, ler os materiais, assistir às aulas, fazer as práticas também, acompanhar os vídeos das práticas e fazer as práticas no dia a dia, porque isso tudo vai permitindo esse nosso conhecimento, essa nossa visão do que é a Gnosis, que é o objetivo desse curso, né? Transitar pelas diferentes áreas de estudo da Gnosis e poder formular uma visão do que é, do que nos oferece, do que nos propõe, e então que a gente possa, a partir disso, buscar aquela autognose, como a gente comenta, aquela sabedoria, aquela consciência que já está dentro de nós e que precisa de ferramentas e recursos para poder vir à tona, para poder se expressar. Né? Lembrando esse grande objetivo que é de despertar a nossa consciência, a nossa essência. Então esperamos que para você esses estudos estejam fazendo sentido, estejam se encaixando a cada lição, a cada tema, a cada assunto, e dessa forma a gente vai construindo juntos o conhecimento. Bem, hoje nós vamos então fazer aqui a nossa recapitulação de início. Deixa eu aumentar a tela. E lembrando do tema passado, o caminho e a vida, nós vamos falar da cruz, né, da linha horizontal, da linha vertical, relembrando o que foi estudado. Logo, vamos também entrar no tema o nível de ser. Aqui, primeiramente, vamos falar o que é o ser. Lembram que a gente comentou sobre o espírito, nosso ser interno, a nossa identidade real. Então, os desdobramentos do ser, e vamos estudar o nível de ser da pessoa humana, já em relação ao ser. Aí, a base para a elevação do nível de ser, porque o que nós procuramos é superação, crescimento, né? A base para a elevação, a gente vai ver qual é, e a escada maravilhosa, essa possibilidade que existe de elevar, de transformar o nosso nível de ser, e a superação espiritual. Então é um tema filosófico que dá continuidade ao que foi iniciado no mundo das relações e o caminho e a vida. É um bloco de estudos, esses três temas que vão se conectando, certo? As práticas do tema, primeiro é continuar com as anteriores, porque continuam fazendo sentido nesse propósito todo, e a concentração, que é uma que nós vamos trabalhar melhor agora. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, falar do caminho e a vida. Você lembra que a gente tratou que existe a vida como essa jornada biológica, essa jornada da nossa parte humana, da nossa parte animal racional, que desde o seu nascimento até a morte tem muitos eventos, tem muitos processos, tem perdas e ganhos, tem lutas, tem batalhas, tem vitórias, tem derrotas, etc. Né? A jornada da pessoa humana que se processa nessa linha horizontal, como a gente estudou. E que nós temos também, de certo modo, independentemente disso, uma linha do caminho, que é aquela linha onde está a nossa essência, a nossa consciência, que está fora do tempo, fora das leis mecânicas da natureza, não é automático, né? É aquele processo de crescimento interior e que ele se dá independentemente dos processos da vida. Então a gente viu ali que quem avança no caminho é quem está trabalhando para isso. A vida em si não vai nos levar automaticamente. A vida, por mais que a gente
tenha vitórias na vida. Como a gente falava, a pessoa conseguiu entrar numa faculdade, lutou muito e um dia conseguiu. A pessoa lutou muito para conseguir um bom trabalho, um dia conseguiu. A pessoa lutou para formar uma família, lutou para comprar uma casa. Falando de coisas maiores, mas também falando de coisas menores. Você vai arrumar a sua casa, você vai deixar as coisas funcionando, quer dizer, você vai cumprir com os seus compromissos, deveres de cidadão, de pessoa, ou de familiar, de pai, de filho, etc. E isso para a vida humana tem um sentido. Para a vida humana, perfeito. Isso são vitórias. Porém, a gente viu que isso ainda não implica em um crescimento espiritual. Nós não estamos dizendo que também não sirva para nada o avanço na vida e aquilo que se vive, aquilo que se aprende, aquilo que se conquista, etc. Isso é aprendizado de qualquer modo, isso é sempre experiência. Mas o que a Gnosis nos propõe ou nos explica é que os eventos, circunstâncias, processos da vida não necessariamente nos levam a um crescimento interior da consciência, da essência, da alma. Isso é uma linha à parte. Por isso que elas são assim, elas se cruzam. É algo à parte, é algo independente, é algo separado. Eu posso viver uma vida inteira cheia de eventos, triunfos e derrotas e não conseguir nada para o depois da morte, né? E isso seria para nós muito triste, porque a essência que veio, entrou nesse corpo, iniciou uma grande jornada e de repente a essência viveu a vida do corpo só, a vida da personalidade, e depois a essência vai embora sem conquistar mais luz, mais virtudes, mais valores, sem se libertar do ego, né? Ela pode acabar não avançando, não evoluindo nessa existência como poderia, aprendendo muito pouco, que é aquilo que a gente comentava antes. Então isso é um breve resumo aqui do que foi estudado, e em sequência disso a gente tem aquele ponto matemático que é o ponto que existe na união das duas linhas. Quer dizer, se eu aproveito a vida como horizontal e aproveito o caminho como vertical, se eu trabalho para fazer o meu melhor nos dois, estou tentando fazer o meu melhor na vida, como muita gente está, mas também estou tentando fazer o meu melhor no mundo interior, trabalhando no meu mundo interior. Então surge o ponto matemático, a união entre os dois mundos. Isso é uma coisa extraordinária, que a gente deve buscar na nossa vida, na nossa prática. Através da autoobservação, a gente pode conquistar parte disso. A autoobservação permite perceber o mundo de dentro, ao mesmo tempo que percebemos o mundo de fora. Pratique, veja, neste exato momento, eu posso estar olhando para vocês, vocês podem estar olhando para mim, e essa é uma percepção exterior, né? Cada um de nós está percebendo de fora, mas vamos supor que ao mesmo tempo que eu estou percebendo de fora, eu vou percebendo de dentro, eu vou vendo o que está acontecendo lá dentro, porque o mundo de dentro é o mundo do caminho, da vertical, e o mundo de fora é o mundo da vida, da horizontal. Dessa maneira, o despertar no instante, essa atenção muito especial que a consciência nos permite para o instante, para o presente momento, dá para nós grandes possibilidades. Possibilidades de não apenas triunfar no mundo, porque qualquer coisa que você vai fazer, você quer triunfar. Você vai cozinhar, você quer triunfar, você quer que a comida fique boa, que dê certo. Qualquer tarefa que você for fazer, você quer que dê certo. Você está trabalhando para triunfar na vida, na horizontal. Mas conseguir ao mesmo tempo triunfar no caminho, lá dentro. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu cozinhei, que eu fiz alguma coisa, eu também aproveitei esse instante para crescer interiormente. Aproveitei para ampliar minha consciência, minha percepção, minha inteligência. Aproveitei para descobrir
o que há dentro de mim, se de repente algum elemento subconsciente, algum eu psicológico, algum pensamento deslocado, alguma projeção fantasiosa, algum medinho, algum ressentimento que veio conversar na minha cabeça de algo que aconteceu antes, etc., eu posso trabalhar isso. Eu posso fazer com que isso vá deixando de ser subconsciente, automático, e vá se tornando consciente. Algo que eu compreendo, elimino, né, o que não serve e vou despertando capacidades que me servem. Então isso é o gancho do tema anterior que nós usamos aqui para poder linkar, conectar nesse nosso tema de hoje, porque eles são muito relacionados, como a gente falou antes, certo? Então esse é o ponto matemático que une o mundo de fora e o mundo de dentro. Vamos então entrar na temática do nível de ser. Em primeiro lugar, o que é o ser? O que é o ser? O ser é a nossa realidade. O ser é a verdadeira identidade dentro de cada pessoa. Alguns vão dizer, mas não era a essência? É também. Hoje nós vamos explicar isso. O ser é o nosso espírito. Ele é a nossa individualidade sagrada. Ele é a nossa verdade. Cada um de nós é um espírito. É um espírito. É um ser espiritual, de luz, maravilhoso, sábio. Porém, o ser tem desdobramentos na sua expressão. A forma dele se apresentar, se manifestar na criação, é através de derivações de si mesmo. Ele desdobra um outro pedaço de si mesmo, que se desdobra em outro pedaço de si mesmo e outro pedaço. Então, é isso que nós vamos explicar, porque chega na parte humana, que é uma parte mais baixa de todo esse edifício que é o ser e que está lá em cima, na 7ª dimensão, assim nós estudamos. Hoje nós não vamos fazer um estudo profundo das dimensões, detalhado, porque esse é um tema mais filosófico, mas sim vamos citar as dimensões, apresentá-las para poder falar das partes do ser. Então, vamos ver que talvez você conheça esse desenho. Ele é chamado a árvore da vida na tradição da Cabala. Nós utilizamos na Gnosis e estudamos cada um dos seus elementos. Esse desenho representa os desdobramentos do ser. O ser tem suas facetas. E aqui está representado em 10 principais, que são partes do ser. Nós vamos explicar aqui de uma maneira sucinta e acredito que você não terá problema em entender, em acompanhar. Primeiramente, lembra das 3 forças primárias que nós estudamos na lição 5? Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 forças da criação que se desdobraram para dar origem a tudo. A gente estudou luz, calor e som, que é expressão dessas 3 forças, né? Então, aqui usando a nomenclatura cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai se desdobra no Filho e o Filho se desdobra no Espírito Santo. São 3 forças que vão gestar a criação. São anteriores à criação ainda. Ainda não está criado nada, eles vão se juntar para criar. Certo? E então vai começar a criação. Na 7ª dimensão, aparece outro triângulo. O nosso ser, o nosso espírito, que é a nossa individualidade, que logo também se desdobra em uma alma divina, que também se chama alma-consciência, e que logo também se desdobra em uma alma humana, que também se chama alma-vontade. Aí está o poder da vontade. Certo? Então, vemos o nosso ser, nossa individualidade sagrada, é o espírito. E ele emana de si 2 formas suas de expressão, uma alma divina e uma alma humana. E vai chegando mais perto de onde nós estamos agora.
tá? Mas o nosso ser é perfeito. O nosso ser é como um sol, como uma estrela. O ser de cada pessoa é perfeito. O ser não tem ego, não tem imperfeição. Logo nós vamos colocar mais sobre isso. Aí, a partir da alma humana se desdobra aquilo que nós chamamos de essência. Lembra que a essência é uma fração da alma, é uma parte da nossa alma que tem as potencialidades da alma, as capacidades da alma, e a essência vai se expressar nos corpos que estão para baixo daquela dimensão ali. Aí nós vamos colocar, seriam esses 4 corpos. Ó. O corpo mental, o corpo astral, o corpo vital e o corpo físico. A essência é o que nós temos hoje em dia, se manifestando aqui nesses 4 corpos. É onde nós vivemos esses 4 corpos. Porque é simples, na verdade, de se explicar. Porque o corpo físico a gente tem ali muito claro, né? O que ele é e a percepção dele. O corpo vital é a vitalidade e energia do corpo físico, é o calor do corpo físico, é a eletricidade do corpo físico. Corpo físico sem energia, né, não teria condição de nada. Então ele é a bateria, a vitalidade, corpo vital, que tem também a parte dos instintos. O corpo astral é aquele que tem a parte dos sentimentos, emoções. E o corpo mental é aquele corpo dos pensamentos, do raciocínio, etc., da mente. Então, nós vivemos a todo tempo nesses 4. Não é que agora eu estou no físico, né, e depois eu vou agir no mental. Claro, existem desdobramentos do mental e do astral. Mas o que queremos dizer é que aqui agora a gente está constantemente interagindo com os 4. Tem constantes pensamentos. Eu estou aqui no físico, mas eu estou pensando, eu estou com alguma atividade no meu mental, alguma atividade no meu astral, daqui a pouco acontece, alguma atividade no meu vital. Está tudo funcionando integrado. Agora existe sim o desdobramento astral, que já foi mencionado em algum momento, né? Vai ser melhor estudado depois, que já é a gente projetar nossa consciência lá naquele mundo para poder ter uma experiência específica naquele mundo. Isso é possível. Um desdobramento no mental também, mas isso fica para mais adiante, né? Agora o que nós queremos dizer é que esses 4 corpos estão aqui, integrados nessa pessoa humana que tem a essência e o ego se expressando, né? Ora um, ora outro. Então aí as linhas, né, que unem tudo isso, essas linhas têm também seu simbolismo, que mais adiante a gente estuda. Bom, mas então, pessoal, a ideia, não, como eu falei, não é detalhar o estudo de cada sefirote, né, que é cada esfera dessa, ou cada dimensão, cada corpo, não. A ideia é um estudo simples para a gente poder entrar no que é o nível de ser. Então vamos sintetizar da seguinte forma para ficar fácil, olha lá. Lá em cima estão as 3 forças da criação, o primeiro triângulo. O segundo triângulo é o nosso ser, é nosso espírito, é Deus em nós. Ele é uma parte nossa do Deus comum, do Deus universo. Ele é uma gota perfeita daquele universo de onde ele saiu. Esse é o nosso Deus, nosso ser que tem as suas 2 almas. É perfeito. E abaixo, já falando dos 4 corpos, são chamados também 4 corpos de pecado ou quaternário inferior. Você pode encontrar por aí esses termos. Porque é aí que existe o pecado. São os 4 corpos, ali onde está a pessoa humana que você vê na tela. Ali é que existe a falha, ali é que existe o ego. O ego, por exemplo, não consegue entrar no triângulo de cima. Ele não consegue chegar ali na alma humana, na alma espiritual ou no ser. Ele não pode entrar lá. Ele fica aqui embaixo. O ego está preso aqui embaixo. Quer dizer, ele tem um espaço vasto de ação, mas é nesses 4 corpos. Ele não tem acesso aos corpos superiores, porque lá
existe a pureza, lá existe a perfeição, ele não pode entrar, ele é a imperfeição, tá? Então vamos ter essa visão aí, que temos o nosso ser e nossa alma lá em cima, e que aqui embaixo somos essa pessoa humana que se expressa no mental, né, no astral, no físico, e que temos uma essência para despertar, para ativar e um ego para eliminar. Aqui essa é a nossa condição, né? Tá. Então, justamente, nós vamos nos enfocar na pessoa humana. Olhe bem essa árvore e veja, quando nós vamos falar do nível de ser, o nome do tema é o nível de ser, né? Estamos estudando o que é o ser para falar do nível de ser. Falar do nível de ser, nós vamos falar do nível da pessoa humana, avaliar a condição dessa pessoa humana. Nós não vamos avaliar o ser, não é o nível do ser, porque para falar do nível do ser seria assim, avaliar ou classificar o espírito. Isso é muito elevado, não caberia a nós, uma pessoa humana, querer classificar esse aspecto divino, classificar Deus dentro de nós. O ser de todos nós é perfeito, é luz. Claro que existem seres e seres, existem grandes mestres que já são como sóis maiores, existem outros menores, mas sempre são pura luz. O ser de todos é pura luz, é parte de Deus. Então, a classificação, né, ou nivelação que a gente trabalha aqui é em relação à pessoa humana que está nos 4 corpos ali. Nós buscamos nos aproximar do nosso ser, buscamos encontrar, descobrir o nosso ser, para poder nos conectar com o nosso ser, certo? Como pessoa humana. A pessoa humana vai se purificando, vai se elevando, vai construindo, edificando em si para poder se integrar com o seu ser, que é perfeição, tá? Para que o ser, daqui um tempo, vá sendo quem dirige os processos da pessoa humana. Daqui a pouco aquela mente da pessoa ali já não é mais dirigida pelo ego, ela é dirigida por uma essência que logo já vai sendo dirigida pela alma daqui a pouco, e mais adiante, num trabalho avançado, vai ser dirigido pelo próprio ser, a pessoa humana. Então, essa é a sequência, né? Mas vamos então falar do nível de ser. Já vimos que nível de ser está relacionado com a pessoa, né? É o nível da pessoa. Nós temos diferentes níveis. Isso não é porque Deus tenha feito uma pessoa com mais possibilidades que outra. O Deus criou um mais perfeito que o outro. Não é isso. Esse nível de ser se refere justamente à maneira como nós estamos, que é um resultado da nossa própria criação. Desde que nós recebemos o livre-arbítrio, né, nós estamos criando em nós. Somos criadores. Lembra de Luz, Calor e Som, que falava que a palavra cria? O que a gente fala está criando na nossa vida. O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Nós somos criadores, nós estamos constantemente criando. E temos uma realidade hoje que é nossa própria criação, que a gente vem desde o início da nossa vida criando e também de outras vidas criando. A gente vem gestando isso que somos. Então a grande pergunta é, qual é o nosso nível de ser? Essa é uma grande pergunta, mas ainda não vamos tentar respondê-la. Vamos analisar o que é o nível de ser, antes de poder fazer essa pergunta. O nível de ser seria como o nível moral de cada pessoa. Qual é o nível moral, o nível ético de cada pessoa? Nos explica Samael Aunveor que existem muitos níveis, e isso é visível, inquestionável, você vai ler nos materiais. Que existe, por exemplo, o nível de ser de uma pessoa que é briguenta. Tudo ela leva para discussão, ela está sempre criando atritos, sempre criando conflitos. Qualquer caneta que esteja fora do lugar onde ela esperava já é motivo para ela se estressar. Se o garfo
que ela vai comer não é o garfo que ela está acostumada, é motivo para se estressar. E de tudo ela cria um problema e ela culpa os outros. Então, com essa atitude ou com essa série de atitudes da pessoa, ela tem um nível de ser, ela tem um nível vibratório que é correspondente ao que ela tem dentro, ao que ela faz. E isso vai também atrair circunstâncias. O que ela tem dentro vai atrair eventos e situações e pessoas afins com isso. Uma pessoa briguenta vai acabar atraindo outras pessoas briguentas. Uma pessoa ciumenta, que toda hora ela está querendo controlar o namorado, a namorada, deixa eu ver que mensagem que você mandou, e onde você foi, onde você estava, por que você não me avisou, etc. Essa coisa do controle, né? Ela acaba atraindo pessoas que têm isso também, ou acaba atraindo situações onde toda hora sai esse elemento. Situações que são propícias para o ciúme se expressar de novo, para ele ficar naquela agonia que ele tem, de sempre achar que a outra pessoa tá dando mais atenção para outros do que para ela, etc, etc. Então isso vai colocando a pessoa no nível de ser. O que mais? Samael nos fala de um bêbado, uma pessoa um alcoólatra, né, que está sempre nos bares, está de dia nos bares, está de noite nos bares. Essa pessoa, imaginemos ali que tipo de assuntos ela conversa, que tipo de situações ela acaba enfrentando, que tipo de estados psicológicos ela vive, tanto quando ela está no bar quanto quando ela está fora. Como é que é? O que ela vivencia no mundo dela? Isso é o nível de ser dela. E ela vai atrair essas situações. Ela vive em um mundo. O nível de ser é como que o nível do mundo interior da pessoa. Que lógico também influencia aqui o corpo físico e a vida da pessoa no exterior. Mas é o nível do mundo da pessoa. E o que mais a gente poderia colocar? Alguns são bem visíveis, assim, bem extremos, alguns níveis de ser, né? Pessoa violenta, a pessoa desonesta, pessoa corrupta, né? Ou a pessoa que é um ladrão, né? Um traficante, coisa assim. Alguns são bem extremos, né? Ou alguém muito mal educado, ou Samael fala também, uma prostituta. O mundo que ela vive, aquilo é o nível de ser dela. As coisas que ela pensa, aquilo é o nível de ser dela. As coisas que ela fala, as coisas que ela faz, aquilo é o nível de ser dela. Por quê? Porque aquilo ali é um reflexo do que ela tem internamente. Olha ali na lâmina. O nível de ser é o reflexo do que interiormente levamos. O nosso nível corresponde ao que nós temos na nossa psique, no nosso ego, ou né, o que é o nosso ego. Então, nesses exemplos que a gente deu, vai ter eus ali relacionados à luxúria, no caso da prostituta, no caso do bêbado, eus de várias espécies, né, de vários tipos, mas do abuso do álcool, de agressividade, de uma série de coisas que vão surgindo a partir ali de que ele vai entrando naqueles estados. Da pessoa corrupta vão ter eus ali de injustiça, mesquinharia, etc. O ladrão, e assim vai, são eus, né? A pessoa violenta vai ter eus de ira, e assim vai. Então, no fim das contas, como está o nosso mundo interior? Das pessoas em geral. Isso vai dizer qual é o nível de ser dela. E desse modo, a gente vai percebendo a necessidade do autodescobrimento, a necessidade de perceber onde estamos cada um de nós. Acho que você conseguiu visualizar como um exemplo em geral aqui o que é o nível de ser.
né? Talvez necessite um pouco mais de exemplos, depende, mas acredito que com esses exemplos você já consegue visualizar. Imagine uma situação onde as pessoas ficam o tempo todo fofocando, o tempo todo falando da vida dos outros. Isso é o nível de ser dela, porque ela gira em torno disso. Ela tem isso na sua psique, ela tem isso na sua mente, ela olha para os outros já julgando as pessoas, fica cuidando da vida dos outros, etc. Né? Ou pode ficar invejando a vida dos outros, pode ser que seja por inveja. Então isso é um nível de ser. Claro que não é só um tipo de ego, um tipo de expressão ou de defeito. É um conjunto. Claro, é um conjunto. Cada pessoa, o nível de ser dela é uma soma de tudo aquilo que ela leva interiormente. Alguns vão ser bem mais visíveis e fortes, né? Que vão tomar mais tempo da mente dela, das emoções, do pensamento dela. Outros elementos vão aparecer de vez em quando. E a soma de tudo isso é o nível de ser. Tá? Então, entendido? Voltando aqui, é o nível aqui, ó, da pessoa humana. É a condição psicológica em que está essa pessoa humana, que vai deixar ela ou mais próxima do ser dela. Se o nível de ser for elevado, ela vai estar mais próxima do ser. E se o nível de ser for baixo, ela vai estar mais longe do ser. Mais subconsciente, mais conflitos, mais problemas, mais infeliz, se ela estiver mais longe. E se ela estiver mais perto, é lógico, mais lucidez, mais satisfação, mais felicidade, mais alegria, mais amor, mais inspiração, mais compreensão, etc. Certo? Então vamos lá. Aí vem sim essa situação de que a pessoa que anela uma mudança radical deve compreender em que nível de ser está. Isso é o que nós precisamos fazer nesse trabalho, nesse caminho, e que é um grande desafio. É uma das grandes dificuldades a gente conseguir descobrir qual é o nosso nível de ser. Não sei o que você pensa, mas em geral, as pessoas, cada um de nós, costuma pensar o melhor de si mesmo. A gente pensa que o problema é o outro, né? Ou não? O problema geralmente são os outros. A gente sente que se as coisas não estão bem, é culpa de alguém, é culpa de alguma coisa, é culpa de alguma situação de fora que me prejudicou. É o governo, é meu chefe, é minha família, é o cachorro, é o vizinho, é alguém, é algo ou é alguém que me incomoda. Sempre é alguma situação que aconteceu. Mas conseguir visualizar qual é a nossa realidade é muito difícil. Porque o ego engana. Isso é uma artimanha do ego. Vocês já viram, por exemplo, estudos sobre pessoas condenadas que estão numa cadeia, por exemplo? Já viram estudos? Que ninguém ou muito pouca gente diz que é culpado, admite a culpa, admite o crime. Ele pode até admitir frente às autoridades ali por uma razão ou outra, mas conversando com ele mesmo, ele nunca acha que ele é o culpado. Então isso acontece com todos nós. Às vezes a pessoa fala, não, eu tenho meus defeitos, eu sei admitir meus defeitos, mas isso eu não faço. Isso aí eu não faço. Então, parece que a pessoa está admitindo, está sendo sincera consigo mesmo, na primeira parte da frase, mas ela está usando aquilo ali só como um argumento para poder falar que ela não tem aqueles outros defeitos. Muitas vezes isso aí é um engano. Tem que observar cada caso, mas o ego quer nos enganar. Sabe o que o ego quer fazer? O ego dentro de nós, ele quer fingir que ele não existe. Ele quer dizer que a culpa é dos outros e ele passar escondidinho, passar despercebido para que ele nunca seja eliminado. Esse é o ego. O ego é malandro. Ele vai tentar usar todos os recursos que ele tem para a gente não admitir ou não encontrar a realidade. Para a gente não encontrar o que nós temos dentro. Ou os nossos próprios defeitos. Isso é muito difícil.
E, no entanto, na gnose aqui é o principal. O autoconhecimento é o que abre as portas para tudo. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Por quê? Porque o universo e os deuses estão dentro de você, assim como estão fora. O universo, o divino está dentro de nós. Quer dizer, tudo parte do mundo interior. Tudo parte de se conhecer, de trabalhar em si. E aí nós temos essa grande dificuldade de poder admitir quem somos. Ou admitir que temos defeitos, que temos falhas, que temos medos, que temos conflitos, que temos vícios. A gente tem uma atitude de autopreservação, de autodefesa, que não permite a autocrítica. Uma autocrítica sincera, uma autocrítica consciente. Também não é aquela autocrítica mecânica, do ego também. Porque daí é a culpabilidade, quando a pessoa fala, eu não sei nada, eu sou um coitado, eu não sei fazer nada, eu sou ignorante. Isso não é autocrítica. Isso é uma culpabilidade. É um complexo de inferioridade. Não é essa a questão. A gente está falando de uma autocrítica consciente, justa, correta. Porque falar eu não sei nada, isso não é verdade. Isso é um coitadismo. Não serve. Isso aí é outro ego. O que a gente está dizendo é a pessoa ter uma autocrítica sincera e pegar e dizer, dentro de mim tem isso, olha aqui, isso aqui podia melhorar, essa situação aqui tá legal, isso aqui é bom, ó, tem uma coisa bonita dentro de mim, mas essa outra coisa aqui não. Quer dizer, é ser justo, é ser correto. E só a autoobservação, a consciência vão permitir, mas a gente vai precisar de humildade. Pensar que não é vergonha para ninguém admitir eu tenho ego, porque todo mundo tem ego. Não é vergonha. Claro, a gente não vai ficar falando para todo mundo, eu tenho ego, eu tenho ego. O admitir que eu quero dizer é admitir para si mesmo, ou até pode ser em alguma situação para os outros, mas não quer dizer que vai ter que ficar falando isso, né? São coisas internas. Mas ter coragem de assumir a realidade. Assumir o que existe em nós. Assim como você vai fazer uma avaliação, por exemplo, sobre o seu espaço de trabalho. Eu vou arrumar a minha sala onde eu trabalho. Pode ser na sua casa, no escritório, onde for. Então você fala, isso aqui está fora do lugar. Isso aqui não está legal aqui, está feio aqui. Eu vou tirar, vou encontrar um lugar melhor. Pronto. Sem problema. Agora, a pessoa, para admitir que tem uma coisa fora do lugar no mundo psicológico dela, parece que está tirando um pedaço dela. Parece que aquilo é tudo é tão dolorido. Admitir uma crítica, quando outra pessoa fala, pior ainda. Fala que a gente não faz algo direito, a gente não sabe, ou a gente não sabe escutar, não quer escutar, que a gente é cabeça dura. O que acontece? Quem reage dentro de nós? Um ego. E a gente vai se defender. Então é importante observar isso e ver que esse mecanismo de autodefesa é um obstáculo para a gente poder, como diz ali, compreender em que nível estamos. Então agora sim eu venho à pergunta. Qual é o nosso nível de ser? Qual é o seu nível? Isso não é para que você responda para mim ou para alguém que está do seu lado. Isso é interno, isso é individual. Você vai ter que responder para você. Você vai ter que descobrir. Você vai ter que encontrar isso. Sabe por quê? Porque é uma questão do subconsciente que precisa se tornar consciente. A gente ficou com aquela interpretação superficial da religião, ou da religiosidade, de bem e mal. Eu sou uma pessoa boa, então meu nível de ser é alto. As pessoas malvadas têm o nível de ser baixo. Só que o que a gnose vem dizer? Isso não é bem assim. Não é bem assim. A questão não é bem e mal. A questão é consciência e subconsciência. Assim a gente avalia melhor. Entendeu? Consciência e subconsciência. O quanto existe de subconsciência em mim? Essa é a análise. E o quanto existe de consciência? Será que eu tenho, por exemplo, um complexo de superioridade?
Será que quando eu estou com os colegas eu estou sempre querendo ter a última palavra? Nas discussões eu estou querendo ganhar as discussões? Eu estou querendo que os outros pensem como eu? Se alguém tem uma opinião diferente eu já fico nervoso, irritado, e eu quero ganhar a discussão? Será que eu tenho isso? E se eu tenho isso, será que isso é consciência ou isso é subconsciência? A consciência respeita o direito alheio. E consciência não tem necessidade de ganhar nenhuma discussão. Sabe por quê? Porque Deus é e pronto. Deus não é quando os outros concordam. Deus é quando os outros concordam, os outros discordam. Não importa, Deus continua sendo. A consciência é livre. A consciência não depende da aprovação dos outros. Então, quando a gente depende da aprovação dos outros, ou de ganhar a discussão, aquilo é um ego. Aquilo é subconsciência. Então, que interessante a pessoa que está se analisando falar, nossa, eu tenho aqui, olha aqui que tem em mim. Tem aqui um elemento que quer ter razão nas conversas. Tem um elemento que não aceita a opinião alheia. Pode ser um complexo de superioridade, ou pode ser um complexo de inferioridade se defendendo. Será que tem, de repente, algum elemento da crítica dentro de mim que diminui as pessoas para me fazer sentir melhor? Alguém elogia tal pessoa e fala, nossa, como essa pessoa como essa pessoa é legal, como ela é inteligente, alguma coisa assim. E daí a gente sente uma coisinha ruim e fala, eu não acho. Eu não acho tanto. Eu acho que não, eu acho que isso. Será que esse comentário é justo? Ou será que a gente não está com inveja daquela pessoa sem saber? Sem saber. Então, olhemos com essa abertura, com essa mente aberta, porque a gente não sabe. Isso é subconsciente, é automático. Na hora que você vê, já saiu. Mas será que dentro de cada um de nós não tem uma invejinha? Será que dentro de nós não tem uma cobiça que passa tempos e tempos no comprar, no fazer isso, no montar, no isso, fascinado, sonhando, com um monte de coisa do mundo exterior e esquecido do mundo interior, esquecido do amor, esquecido da compreensão, esquecido do perdão, e só pensando no ter, no comprar, no isso, naquilo. Isso é um engano psicológico que precisa ser resolvido. Se é que a pessoa quer crescer espiritualmente. É um engano psicológico, então analisemos dessa maneira. São enganos psicológicos os nossos eus. São subconsciência, que se a gente tomar conhecimento deles, estudar, compreender, a gente pode transformar isso em consciência. A gente pode reverter a situação, a subconsciência virar consciência. Veja se isso não é interessante. Isso é necessário. Então a Gnosis ensina que é possível elevar o nosso nível de ser. Volto para esse termo para a gente ter clareza aqui. Nosso nível moral. Qual é o nosso nível moral? Parece que o político, que o outro, não tem moral. Eles são corruptos. Eles são desonestos. Parece. E parece que eu sou honesto. Mas será que eu sou 100% honesto? Eu estou desperto? Será que eu também, na minha vida, não tenho confusões, conflitos, e não tem hora que eu quero levar vantagem em cima de alguma coisa? Será que não tem hora que eu acabo pegando uma coisa que não era minha e fiquei com aquilo sem querer? Não peguei um livro e nunca mais devolvi? Será que eu não tenho nada de injustiça na minha maneira de ser? Pode ser que eu tenha. Eu não estou falando você tem. Estou dizendo pode ser que tenha. Isso é um estudo para que cada um faça em si mesmo, né? Pode ser que eu tenha. Então vamos analisar o que eu tenho aqui. Porque o que a gnose está nos propondo é que se eu descubro algum elemento do subconsciente, eu posso conquistar uma grande virtude, transformando isso em consciência. Se eu descubro o meu nível de ser, eu posso elevar o meu nível de ser. Porque essa é a base. Olha lá. O nível de ser que temos neste momento é a base para adquirirmos níveis superiores. O mais importante é ser realista em relação à nossa condição. E não é
ser pessimista. Ah, eu tenho todos os defeitos e pronto. Não é assim. Você tem que olhar e ver cada um e admitir com consciência. E não é ser pessimista. E também não é ser otimista e dizer, não, esse negócio de defeito aí, não, eu não sei, eu posso ter um ou outro, mas em geral eu sou muito bom, eu sou do bem. Isso já é fugir pelo outro lado. Todos nós somos bem intencionados, sem dúvida. Mas a questão é, quanto existe de consciência aprisionada, subconsciência em nosso mundo interior? Quanto existe disso? Que para mim me interessa saber, eu quero me libertar, eu quero crescer, eu quero elevar meu nível de ser, eu quero chegar mais próximo do meu ser, eu quero ter criatividade, inteligência, felicidade, eu quero ter experiências superiores, sublimes, bonitas, inspiradoras. E isso vai acontecer como? Todas essas experiências são da consciência, não da subconsciência. O ego não vai permitir isso aí. O ego não proporciona isso. O ego proporciona aquele sentimentozinho da inveja, aquele sentimentozinho do ciúmes, da crítica, do orgulho. Ele tem o seu prazerzinho negativo, podemos dizer que sim. A ira tem, né? Quando a pessoa dá um grito com o outro, fica quieto e pronto, e ele sai achando que ele fez o certo. Ele tem uma sensaçãozinha de certo prazer, né? Da sua razão e do seu alimento para aquele ego. Mas aquilo não é a felicidade que nós estamos buscando, basta analisar. Basta você estudar na sua vida. Então, voltando, o nosso objetivo é encontrar o nível em que estamos. E para isso eu convido você a fazer um caderninho de estudo. Consiga um caderninho de autoestudo. Só você vai usar esse caderno, ninguém mais vai ler. E coloque ali qualquer detalhezinho que te incomodou. Alguma coisa te incomoda? Existe algum problema? Existe alguma situação incômoda na vida? Nada. Se existir, analise e veja se o que isso tem a ver com o seu mundo interior. Qual eu pode estar por trás desse incômodo, dessa situação? Qual? E aí você vai anotando. Porque descobrir o que nós temos dentro é descobrir o nosso nível de ser. Como a gente disse ali, o nível de ser é o reflexo do que a gente tem dentro, do que levamos interiormente. Então, é necessário estudar, é necessário anotar. Às vezes tem coisinhas, tem muitas coisas que a gente nem sabe que é subconsciência, que é um defeito, mas é. A gente citava em alguma lição anterior, não sei se você se recorda, o medo de falar em público, que é um dos grandes medos, né, que as pessoas têm. E veja como esse elemento egóico subconsciente faz a pessoa sofrer. Ela tem que enfrentar uma situação de público e ela sua frio, ela sente medo, ela se sente mal, ela fica... Quanto ela sofre no momento que antecede aquela apresentação, aquela coisa, aquele discurso que ela tem que dar. Quanto ela sofre. Então veja o que esse ego, o que esse elemento subconsciente faz com ela. Terrível. Terrível. E de repente, aquilo não tinha nada a ver. Quando ela começa, ela vai indo, se liberta, a essência dela vai aparecendo, as ideias vão aparecendo, e aquele medo sumiu e ela dá ali o seu discurso, a sua apresentação, e consegue, ela vê que ela consegue. Quer dizer, ela venceu, mas quanto ela sofreu. E da próxima vez pode ser que sofra de novo. Terrível. Agora, pode ser que ela também não consiga vencer e fique durante todo o processo ali da sua apresentação sofrendo. Pior ainda, né? Que coisas. Então, o ego está naquele nosso país psicológico, nessas regiões, nos fazendo sofrer. Os diferentes eus, né? O ego não é um, são muitos, você sabe. A gente vem estudando. E eles, então, nos mantêm presos em determinadas regiões, isso que falamos como bairros do país psicológico, e a gente está ali sofrendo. A gente está impedido de ser feliz, impedido de ver o bonito da vida
porque ele está enfocando no feio da vida. O ego está enfocando no feio, ele enfoca um problema, é isso que ele gosta, ele se alimenta, ou ele enfoca um vício. Ele sempre enfoca um ponto errado das coisas, que se a consciência tivesse desperta, a gente enfocaria de maneira mais ampla e a gente compreenderia, a gente veria coisas bonitas, coisas maravilhosas, a gente não teria por que ter medo. A gente entenderia, todas as pessoas são iguais, e daí, se eu errar, o que tem? Todo mundo erra. Quer dizer, teria outra visão. Mas ele não consegue, ele já está tão arraigado, tão profundo, tão instintivo, que a gente é escravo daquilo ali. E assim vai. Quantos medos existem, quantos elementos de ódio, de ressentimento existem, de tristeza. Será que a gente às vezes não se prende numa tristeza, numa autossabotagem, autopunição, e fica achando que não somos nada? Será que às vezes a gente não fica olhando fulano e fala por que fulano está bem, tem isso, isso, isso e eu não tenho? E aí pode ser um complexo de inferioridade, pode ser uma inveja. A gente querer que ele perca o que tem, né? Então são sentimentos equivocados. Vamos pensar dessa maneira. O ego são sentimentos, pensamentos fora do lugar. Eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser transformados em algo consciente. E o termo que a gente usa é eliminar o ego para liberar a consciência que tem dentro, liberar a essência que tem dentro, que vai se somar à parte essência que já está livre, né? Que já está fora do ego. E então, essa é a maneira como a gente vai se libertando e elevando o nosso nível de ser. Aí nós encontramos esse conceito da escada maravilhosa que Samael Weor nos ensina. A escada maravilhosa é aquela possibilidade transcendental que todos nós temos. Existe uma possibilidade de vencer o nível de ser que nós temos. Pensa nisso. Existe uma possibilidade dessa superação espiritual que nós queremos. Existe, isso é possível. É possível que no dia de amanhã a gente tenha mais luz, mais consciência. É possível que a gente tenha mais otimismo, que a gente tenha mais fé, que a gente tenha mais força, mais convicção, segurança em si mesmo. É possível que a gente tenha. Sem precisar ser orgulhoso, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar querer ser melhor que o outro, sem precisar diminuir o outro, sem precisar criticar o outro. A gente pode se sentir bem consigo mesmo, feliz consigo mesmo, mesmo sabendo que ainda temos alguns defeitos e coisas para trabalhar, mas estamos avançando. A escada permite isso. A escada é o trabalho sobre si mesmo. São as leis do trabalho que nos permitem crescer. E então, essa escada também se relaciona com essa cruz. Porque essa escada, ela está na vida e ela está no caminho. Ela é a união das duas. Porque você aproveita os eventos da vida para crescer no caminho. As circunstâncias que aparecem na vida são da horizontal. Mas cada circunstância dessa eu aproveito para ver o que ela me ensina. Cada contato com cada pessoa, eu aproveito para ver o que eu aprendo daquilo ali. O que aprendo do que ela falou, sim. O que aprendo também do que se manifestou lá dentro. Porque eu vou descobrindo o que há dentro de mim frente às circunstâncias. Então a escada maravilhosa acontece nesse ponto matemático. Acontece quando nós temos uma percepção do mundo exterior e do mundo interior ao mesmo tempo. E nós aproveitamos todo o exterior para promover um crescimento no nosso mundo interior, para elevar o nosso nível de ser. E isso sim é a superação espiritual. Ali eu coloquei superação material e superação espiritual. Queremos dizer que assim como é possível se superar materialmente, a pessoa pode melhorar sua estrutura de vida, sua estrutura financeira, sua casa, seu carro, suas roupas, equipamentos em casa. Ela pode melhorar a sua casa, ela pode melhorar tudo materialmente. Todo mundo vê isso, claro. Mas ela pode melhorar espiritualmente também. Que cada um de nós, no dia de amanhã,
seja mais compreensivo que no dia de hoje. Seja mais lúcido que no dia de hoje. Seja mais amigo. Tudo isso é elevar o nível de ser. Se eu sou um amigo sincero, eu já estou elevando meu nível de ser. Isso é um ponto positivo que me aproxima do ser como pessoa. Se eu sou honesto, isso me ajuda. Mas daí eu vou ver que tem algum outro ego que me segura. Então me trava um pouquinho. Vou trabalhar sobre aquele. Porque como a gente estudou em outros temas, são muitos os eus psicológicos. São muitos. Então não é uma coisa de que eu tenho 3 defeitos, vou eliminar esses 3 e acabou. Não é assim. Como a gente viu, existem os 7 grandes defeitos, dos quais se desdobram outros. Lembra? Ira, cobiça, luxúria, inveja, preguiça, gula e orgulho. Então aquilo que a gente fala do complexo de superioridade ou de inferioridade vem do orgulho. São 2 aspectos do orgulho. A vaidade vem do orgulho. Desdobramentos do orgulho. Então é necessário esse descobrimento, como a gente falou, sem pessimismo, sem culpabilidade, sem derrotismo. Dizer, vamos analisar o que nós temos. Eu vou descobrir tudo isso que tem dentro do meu mundo, eu vou anotando, eu vou estudando, porque eu vou vencer esses elementos e vou transformar cada um deles em luz, em consciência. Esse é o trabalho. Isso é a elevação do nível de ser. E para isso é necessário a gente ter o nosso caderninho, nossas anotações, nosso momento no dia de calma, de solidão, momento reservado, que você possa parar ali para fazer esse estudo. Espera aí, vamos ver aqui o que hoje eu vi. Lembra do exercício retrospectivo? Ele é excelente para a gente ter uma visão daquele dia que passou. Aí imagina que depois você ainda anota o que você viu na retrospecção. Maravilhoso, excelente. Excelente. Para que os dias não vão passando desperdiçados. Não podemos desperdiçar. Numa conversa pode ter se expressado 2 ou 3 eus ali que precisam ser eliminados. E de repente a gente nem percebeu, esqueceu, ficou. Mas então, dessa maneira, a gente vai estudando a si mesmo. Espero que esteja ficando claro e que isso que hoje estudamos esteja se conectando, esteja fazendo sentido para você, né? Se conectando com os temas anteriores, para você ver como todo o processo do autoconhecimento e da autossuperação se dá de acordo com a gnose. Certo? Então, a prática para este tema é a concentração. Nós vamos estudá-la melhor no outro vídeo, né? Como a gente já tem o costume de fazer, sobre a prática, a capacidade de se enfocar numa só coisa, sem se distrair, sem sair dali, o controle da atenção, né? O foco, a atenção, que necessitamos praticar, porque senão nossa mente vai embora, vocês sabem, vem um pensamento, vai embora, e a concentração é um dos fundamentos da gnose. A gente precisa desenvolver isso, tá? Então nós vamos deixar para praticar. Continuar com as outras anteriores, como a gente comentou também, sempre a autoobservação, a chave sol, né, que foi estudada antes. E o exercício retrospectivo. Então, vamos fazendo aqui a nossa finalização com a síntese. Na nossa síntese, hoje foi visto um breve resumo do caminho à vida, a cruz da horizontal da vertical, o nível de ser, nós vimos o que é o ser, todos os seus desdobramentos, desde lá do Pai, Filho e Espírito Santo, o ser e as suas 2 almas, e a pessoa humana, aqui com a essência e o ego, nos 4 corpos de baixo, né? Aí o nível de ser em si é o nível da pessoa humana, analisando sua moral, sua conduta, sua maneira de ser, que vai colocá-la num nível vibratório, ou mais perto do ser ou mais longe. E a base para essa elevação, a gente viu que é o autoconhecimento, ou pelo menos admitir em qual degrau dessa escada nós estamos, né? Em qual é o nosso nível hoje em dia, ou seja, muita sinceridade consigo mesmo. E aí nós encontramos a escada maravilhosa, que é essa possibilidade de crescimento,
possibilidade de autossuperação, superação espiritual, como a gente viu ali. Prática, continuar com as anteriores e a concentração. Então, nós vamos finalizando esse tema número 9 por aqui e deixamos o convite para vocês para a próxima lição, o Decálogo, a lição número 10, que nós já vamos entrar em alguns elementos religiosos que a gente estuda também, lembrando que a Gnosis é arte, ciência, filosofia e religião, né? Nós estudamos os saberes dessas 4 áreas de conhecimento. Bem, pessoal, chegamos então ao momento da nossa prática. E a prática dessa lição, número 9, o nível de ser, como você lembra que foi mencionado na aula, é a concentração. Já foi introduzido que, em suma, em síntese, de uma maneira bem fácil de definir, é a capacidade da gente estar enfocado, controlando a nossa atenção. Estar consciente do que estamos observando num dado instante, de maneira que a nossa atenção não escape, não vá para outros lugares, seja um lugar diferente desse, ou um evento no futuro, ou um lugar do passado, ou qualquer outra coisa. Um controle da nossa atenção, certo? Um controle consciente, porque às vezes a pessoa está identificado com alguma coisa. Parece que ela está concentrada, mas ela está identificado. Ela está no subconsciente. Ela está prestando atenção em alguma coisa, mas ela não está bem atenta a si mesma, ao todo. De maneira que ela está ali supostamente lendo alguma coisa, você fala algo, ela nem escutou. Porque parece que ela está muito concentrada em alguma coisa, então ela não escutou o que está em volta. Essa não é a concentração que a gente trabalha. A concentração, como a gente trabalha, ela é uma autoconsciência. Ela é uma consciência de si mesmo, e então o foco da atenção em alguma coisa. Mas você não perde a capacidade de perceber o que está acontecendo em volta. Não perde a capacidade de escutar, ou de perceber se uma pessoa passou do seu lado. Muito pelo contrário. Se você estava consciente, você percebe mais o que aconteceu. Você escuta, você lembra mais. Quando você está consciente, você lembra mais dos eventos. De uma forma muito natural. Simplesmente a memória pegou, gravou, né? Então, a concentração tem a ver com a chave Sol. Se você lembra bem da chave Sol, o que a chave Sol nos ensina? Lembra do sujeito, do objeto e do lugar? Então nós temos ali, o que é o sujeito? É o sujeito, né? O si mesmo. É você estar consciente do sujeito. O objeto é a situação, o que está sendo feito, a atividade do momento. E o lugar, o ambiente. Então a concentração tem a ver com isso, de estar percebendo esse instante, estar percebendo esse lugar e estar percebendo a si mesmo. Esse estado. Talvez você não tenha visto ainda graça nisso, mas isso é gradual. É gradual porque um estado não vem de uma hora para outra, né? À medida que você vai insistindo nessas práticas, chega uma hora que vai acontecer um estado diferente. Esse estado diferente parece que você já está em outra frequência, outra vibração. É isso aí que nós buscamos. Nessa outra vibração, as possibilidades da consciência são maiores, certo? Trabalhar sobre os nossos estados é muito importante. Conhecer, produzir estados é muito importante. Então a concentração não é simplesmente prestar atenção numa coisa. Ele é um estado de consciência naquele presente momento que permite você prestar atenção numa coisa, ao mesmo tempo prestar atenção em você mesmo e ter essa amplitude na percepção, tá? Então nós vamos fazer um exercício aqui, como nós já estamos acostumados. Busque, como de costume, a sua
cadeira, sofá, o seu local onde você possa relaxar o corpo. Vá procurando, né, aquele estado de tranquilidade, aquela luz agradável, um silêncio, celular sem som ou modo avião. Vá procurando maneiras de não ser interrompido, não ser incomodado nesse instante, porque é um momento para a gente produzir uma introspecção, uma viagem no nosso mundo interior, tá? Então, nós vamos aqui colocar aquele sonzinho de fundo. E vamos já procurando fechar os nossos olhos. Numa postura cômoda. Numa postura agradável, com as pernas bem colocadas, com os braços em cima das pernas. Vamos adotando uma posição que já conhecemos e que sabemos que funciona, na qual podemos ficar imóveis por um bom tempo. O corpo deve descansar. A consciência deve trabalhar. Então, vamos sentir o corpo. Colocar atenção no corpo. Sentindo os pés, sentindo as pernas. Deixando que cada músculo, cada tendão vá ficando bem relaxado, sem fazer força. Observamos para ver se há algum esforço em alguma região, seja nos pés, nas pernas, nas panturrilhas, músculos das pernas. E vamos soltar as tensões. Visualizamos o tronco, desde o abdômen, que vai se movendo suave e profundamente com a respiração, subindo região peitoral, músculos peitorais, músculos dos ombros, das costas, deixando apenas um mínimo esforço de sustentação. Todo o restante vai relaxando. Deixemos o corpo solto, 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 livre. Os braços, cotovelos, mãos, mais soltos e livres, mais relaxados.
mais relaxados. Já todo o corpo vai entrando em outra frequência. Relaxamos também mandíbula, a boca, os olhos, sobrancelhas, expressão suave e relaxada. Já visualizamos o corpo todo relaxado. Totalmente solto. E vamos então prestar atenção em nossa respiração. Sentir como respiramos. Inalando e exalando. De forma bem natural. Profunda. Bem soltos. Respiração profunda. Já percebemos mais uma mudança de profundidade, de frequência no relaxamento. E seguimos. Percebemos nosso mundo interior, nosso estado de ânimo, se estamos tranquilos, motivados para a prática, ou se estamos carregando algum sentimento negativo, algum incômodo. Observamos nosso estado. Este deve ser um momento de paz. E agora, vamos iniciar o exercício de concentração. Tudo isso que estivemos fazendo até agora exige concentração, sem dúvida. Mas, de agora em diante, vamos exercitar a concentração em outro nível. Vamos estar totalmente enfocados na concentração. Percebendo o nosso estado, sem esquecer de nós mesmos, sem esquecer deste momento e deste ambiente. Vamos concentrar-nos nos sons. Melhor seria estar com o fone de ouvido. Mas, seja como for,
vamos enfocar a nossa atenção em ouvir. Apenas ouvir. Sentimos os sons não apenas com os ouvidos, mas com as nossas células, com o nosso corpo. Os sons de água, os sons da natureza, os grilos, os sons dos sinos, o som da minha voz. Vamos apenas escutar e sentir os sons. Que vibrem em nosso interior. Que nos produzam algo. Vamos ficar alguns instantes em silêncio, sem falar nada, para que você escute apenas os sons. E deixe esses sons penetrarem pelos ouvidos, vibrarem no cérebro, no coração. Concentração.
Nos interessa apenas os sons, nada mais. Estamos concentrados estamos neste instante bem relaxados, percebendo nosso mundo interior, percebendo o que estamos fazendo, percebendo o ambiente em que estamos. Estamos concentrados apenas em ouvir. Os sons fazem uma massagem em nossos ouvidos. E vamos lentamente concluindo nossa prática. Poderíamos fazê-la por 1 hora e o resultado poderia ser extraordinário. Recomendamos que cada pessoa faça por mais tempo para experimentar. Mas neste momento, vamos já finalizando, vamos fazendo consciência do estado que alcançamos, percebemos se estamos mais relaxados, percebemos o que a concentração nos produziu, proporcionou, e vamos lentamente nos movendo, voltando o corpo físico e podemos, por último, abrir os nossos olhos. Bem, pessoal, esperamos então que tenham conseguido experimentar um estado diferente. Como a gente falou, a concentração corresponde a um estado
diferenciado, uma outra frequência, uma outra vibração. Todo mundo percebe que um relaxamento profundo é uma outra vibração, sim ou não? O relaxamento é fácil de perceber, mas a concentração é ainda outro tipo de estado. Esse estado de viver o instante, de estar presente no momento, de estar consciente, é uma ampliação da consciência e que é difícil de explicar. Por isso a gente diz, espero que tenham conseguido sentir pelo menos em parte isso e que continuem explorando. Podem refazer essa prática, podem utilizar esse mesmo vídeo outras vezes, ou podem procurar outros sons, músicas para você se concentrar. Nesse caso a gente colocou a concentração no som, né, que é a percepção auditiva, mas a pessoa também poderia se concentrar na respiração, ficar o tempo todo só na respiração, se concentrar no coração, ficar sentindo o coração. Diferentes objetos de concentração podem ser escolhidos, mas a prática sempre vai ter algo em comum, que é esse estado de estar presente totalmente nesse momento, nesse instante, e um foco ali, uma autopercepção que vai alterando a nossa frequência. Então, recomendamos que pratique todos os dias, consiga ainda que 10, 15 minutos por dia e vá praticando. Eu sei que são várias práticas, mas essa prática de relaxamento, de concentração é bem importante, tá bom? Então, esperamos que tenha sido proveitoso e nos vemos aí nos canais de tutoria para responder as perguntas e então até a próxima aula número 10, o Decálogo. Grande abraço.